As florestas tropicais são gigantescos reservatórios de biodiversidade em todo o mundo, abrigando mais da metade de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Mas você já se perguntou como essas florestas mudaram ao longo do tempo? Nesse vídeo, iremos falar sobre as conexões passadas entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica, as florestas tropicais do Brasil. Você sabia que antigamente as duas estavam ligadas? Antes de entrar propriamente no assunto, temos que entender o que são florestas tropicais. Elas estão localizadas nas latitudes tropicais, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, sendo regiões que apresentam elevada temperatura e elevada umidade durante todo o ano. Já sabemos quais são as florestas tropicais do Brasil, mas onde elas estão localizadas? A floresta amazônica está predominantemente na região norte do Brasil, estendendo-se para países vizinhos da América do Sul. Já a Mata Atlântica ocupa quase toda a costa leste do Brasil. Elas estão separadas pela Diagonal Seca, uma região composta por 3 biomas, Caatinga, Cerrado e Chaco, diferenciando-se das outras áreas florestais por ter um clima mais seco e uma vegetação mais aberta. Ela atua como uma barreira, limitando a migração de espécies adaptadas à vegetação úmida das duas regiões adjacentes. Agora, que fatos nos permitem afirmar que essas duas florestas já estiveram conectadas? Os cientistas perceberam algo interessante, que existem algumas espécies de animais e plantas nas duas florestas que são como irmãs. São espécies que têm um parentesco mais próximo entre si do que com qualquer outra espécie do mesmo grupo. Essa proximidade indica que essas duas espécies tiveram um ancestral em comum recente. Vamos dar um exemplo de espécies de aves conhecidas popularmente como borralharas. Essas espécies são encontradas tanto na floresta amazônica como na Mata Atlântica. Porém, na floresta amazônica, temos espécies do gênero Frederiquena, como a Frederiquena viridis, a borralhara do norte é aqui mostrada. E na Mata Atlântica, temos espécies de borralhara do gênero Mackenziana, aqui representada pela espécie Mackenziana severa. Esses são gêneros que possuíam um ancestral comum e, posteriormente, se divergiram em 2 gêneros distintos. Mas como isso teria acontecido? Como já vimos, as duas florestas já estiveram unidas no passado, devido a um clima mais frio e mais úmido. Desse modo, os indivíduos formavam uma mesma população. Todos possuíam um contato entre si. Porém, o surgimento da Diagonal Seca acabou por separar essas duas florestas e, consequentemente, as duas populações que, com o passar do tempo, isoladas entre si, evoluíram independentemente, originando os gêneros Frederiquena e Mackenziana. Esse mesmo processo de separação das populações, evolução independente e consequente diversificação ocorreu com diversos grupos de seres vivos e reflete parte da diversidade observada atualmente nas duas florestas tropicais. A presença de grupos aparentados nas duas regiões não foi vista apenas em borralharas, mas em diversos grupos. Podemos encontrar, por exemplo, nas duas regiões as mesmas espécies, como é o caso da árvore Angelim-saia. Podemos também encontrar as mesmas espécies em possíveis vias de diferenciação, como é o caso do pássaro cricrió, em que a população da Mata Atlântica apresenta uma vocalização com um ritmo mais rápido que a população amazônica. Podemos encontrar ainda espécies semelhantes já diferenciadas, como é o caso das árvores Glycydendrum amazonicum, encontrada na floresta amazônica, e Glycydendrum spiritosantense, encontrada na Mata Atlântica. É importante ressaltar que o grau de diferenciação entre os grupos depende do período em que essa separação ocorreu e do tempo do ciclo de vida de cada grupo. Grupos pouco diferenciados se separaram mais recentemente, e grupos mais diferenciados se separaram há mais tempo. Assim, após termos observado um pouco dessa diversidade presente nas florestas e entendido o básico dos mecanismos geradores dessa diversidade, surge a pergunta: qual é a história dessas ligações e desconexões entre as florestas tropicais do Brasil? Durante o Paleógeno, entre 66 e 23 milhões de anos atrás, a floresta amazônica e a Mata Atlântica eram contínuas e formavam uma floresta tropical única. Ao longo do Neógeno, entre 23 e 2 milhões de anos atrás, eventos tectônicos, como o surgimento dos Andes, alteraram o clima na América do Sul, que se tornou mais seco e favoreceu o surgimento de vegetações de savana nesse período. Assim, no início do Pleistoceno, já há 2 milhões de anos atrás, havia se formado no centro da América do Sul a Diagonal Seca,
composta por vegetações de savana adaptadas ao clima seco, que separaram as duas florestas tropicais. Mas a história não acaba aqui. Podem ter existido conexões mais recentes entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ocorrendo depois do surgimento da Diagonal Seca. Há 3 possíveis rotas de conexão. A primeira, ao longo da região costeira da Caatinga, a segunda pelo centro, na região de transição entre Caatinga e Cerrado, e a terceira pelo sul do Cerrado. Essas rotas permitiam um fluxo de seres vivos entre as duas florestas, mas sua acessibilidade e as espécies que migravam por elas variavam com as alterações climáticas ao longo de todo o Pleistoceno. Alguns estudos sugerem que no último interglacial, entre 130 e 115 mil anos atrás, as condições eram mais quentes e úmidas que atualmente, e houve expansão de vegetações adaptadas ao calor e umidade e retração das florestas adaptadas ao frio para terras mais altas. Além disso, a rota do sul do Cerrado estava ativa para a troca de espécies. Em seguida, durante o último glacial máximo, entre 26 e 19 mil anos atrás, florestas de clima frio sofreram expansão, assim como as 3 rotas, porém apenas em períodos mais úmidos. Já no Holoceno, há 11 mil anos atrás, com o aumento das temperaturas, o degelo e o aumento do nível do mar, houve retração das florestas adaptadas ao frio para terras mais altas e expansão das florestas adaptadas ao calor e das savanas em terras mais baixas. A rota do sul do Cerrado teria sido a mais importante, pois teria sido estabelecida várias vezes ao longo do Pleistoceno, em diferentes condições climáticas, e devido a isso, também teria contido plantas e animais adaptados a diferentes climas. Mas afinal, como os cientistas foram capazes de propor os locais que ocorreram essas rotas de conexão e as suas épocas? Foram usadas principalmente as modelagens de nicho somadas a dados paleoclimáticos. Parece um pouco complicado, né? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que tenhamos espécies de macacos bem semelhantes que ocorrem tanto na floresta amazônica como na Mata Atlântica. No mapa, somos capazes de observar a distribuição dessas duas espécies, uma restrita à floresta amazônica e outra restrita à Mata Atlântica. E essas duas espécies gostam de viver em ambientes bem semelhantes, como, por exemplo, em florestas fechadas e úmidas, além de preferirem mais outras diversas condições. Esse conjunto de condições preferidas pelos seres vivos chamamos de nicho ecológico. Assim, tendo uma ideia do nicho dos animais, é possível colocar essas condições em um programa de computador e o programa consegue predizer a distribuição atual dos macacos. Esse é o nosso modelo. Isso é feito como uma forma de testar se essas condições conseguem prever bem a distribuição dos animais. Como podemos ver pelo mapa gerado, essas condições parecem explicar bem a distribuição observada, uma vez que os mapas são bem semelhantes. Agora, o que seriam dados paleoclimáticos? São informações sobre as condições climáticas em períodos passados, obtidas a partir de diversas fontes, como os registros de sedimentos, fósseis, pólen e outros indicadores ambientais. Nesse artigo mostrado, os pesquisadores identificaram grãos de pólen em uma região no Vale do Icatu, no nordeste do Brasil. Porém, esses grãos de pólen eram oriundos de espécies tipicamente de regiões úmidas, o que sugere que em épocas anteriores, a área que hoje é composta por Caatinga já abrigou uma vegetação característica de regiões úmidas. Assim, sabemos que ali existia uma floresta úmida, e utilizando novamente o modelo de nicho criado para os nossos macacos, podemos gerar uma possível distribuição passada para esses macacos, mostrando que essas populações provavelmente estavam conectadas. Através das informações de nicho, somadas a dados paleoclimáticos, conseguimos predizer a distribuição passada desses animais. É por meio da junção dessas diversas técnicas de análise que somos capazes de entender tanto a história evolutiva das linhagens de seres vivos, como dos biomas que elas habitam. Nesse vídeo, vimos um pouco sobre a história da floresta amazônica e da Mata Atlântica e dos modos como elas estiveram conectadas nos últimos milhões de anos. Também vimos como as conexões e desconexões dessas florestas podem influenciar as espécies que nelas habitam, e como são feitos os estudos que buscam reconstruir a história evolutiva e geológica da vida no nosso planeta. As nossas florestas possuem uma história maravilhosa e um patrimônio biológico rico, que merecem ser protegidos e preservados, pois não apenas apresentam fontes inestimáveis de biodiversidade, como também desempenham um papel vital na regulação do clima,
na manutenção dos ciclos naturais e no sustento da vida.